Obrigada. Então, meu nome é Elisa, eu faço parte da CDL Porto Alegre há 9 anos. E esse projeto da FAC é um projeto que muito me orgulha, né? Porque nós, na entidade, a gente tem certeza que a educação é a única forma da gente realmente contribuir com a sociedade, né? E quando a gente pensa em varejo, a gente sabe que as pessoas não encaram o varejo como carreira, né? Encaram como passagem, né, no desenvolvimento. E, na realidade, é um mercado com muitas possibilidades. Então, a gente, através da educação, da formação das pessoas, a gente tem chance de realmente valorizar essa área e fazer com que as pessoas encontrem valor e sentido em fazer parte do varejo, né? E não como passagem, e sim como o destino final. Né? Então, eu fico muito feliz. Em nenhum momento que a gente esteja enchente, a gente chegou a pensar em rever a FAC, né? Ou rever o projeto, porque ele é fundamental quando a gente está vivendo uma crise como a gente viveu e está vivendo ainda. A educação ela é um suporte, né? E é o futuro também. Então, eu queria também agradecer, porque eu sei que possivelmente alguns de vocês aqui apoiaram o nosso Estado, né? Com doação, com oração, com o que for. Então, em nome do meu Estado, muito obrigada. Eu vim O meu objetivo aqui é falar um pouquinho, então, sobre o nosso polo. Na realidade, a FAC, no nosso estado, a gente tem o nome de FAC RS, né? Então, a gente ampliou um pouco essa visão, porque lá, além do polo Porto Alegre, a gente também tem... Como é que eu passo? A gente lançou em julho de 2023 a FAC. Hoje nós somos 14 polos, então alguns, inclusive, estão ao vivo, e eu agradeço a presença e a participação do pessoal. E hoje nós temos 292 alunos ativos, tá? Que estão lá participando, matriculados, alguns se formaram agora, então esse número era um pouquinho melhor, né? Então a gente tem que estar em constante movimento para trazer mais aluno. O meu objetivo aqui é falar um pouquinho sobre a nossa estratégia comercial desde o início, né? A nossa estratégia comercial foi sempre a parceria interna com as empresas, tá? Para desenvolvimento de talentos. Claro que a gente divulga a FAC para o mercado no geral, para as pessoas, para aquela microempresa, para o colaborador, né, que está trabalhando, para o jovem, para o adulto, para todo mundo. Porém, o nosso foco aqui sempre foi a parceria interna com empresas, porque a gente acredita que as empresas também têm uma responsabilidade social de desenvolver, né, e de qualificar a mão de obra, e é mais fácil, às vezes, a gente entrar pela empresa, fazer uma parceria, né, e conseguir trazer alguns alunos até em volume para a faculdade. A gente acredita que também é um fato que a gente não pode negar, que hoje investir em benefício é muito mais vantajoso para a empresa do que aumentar salário. Né? Então, esse acaba sendo um ponto importante quando a gente fala de convênio, né? Que investir em benefício é mais barato, é um fato, do que salário. E tu tem vários ganhos, como retenção, a qualificação. Se tu tem um projeto de expansão da tua empresa, tu tem gente qualificada, tu consegue ter as pessoas preparadas para os desafios, etc. Então, a nossa parceria ela se deu desde o início com o engajamento da diretoria, eles são nossos embaixadores, fundamental. Eu me lembro que quando a gente veio visitar aqui, antes de a gente assumir o compromisso com a FAC, a gente visitou 2 polos e ficou muito claro isso, que o grande diferencial era os diretores serem os embaixadores. O apoio da área comercial da entidade é fundamental, porém, com quem a gente fala na FAC não é com o contato da área de crédito, é com o RH. Mas a área de crédito é uma entrada, então a gente tem que usar a entrada que a gente tem para a gente depois chegar onde a gente precisa. O nosso foco foi empresas de médio porte. Por que médio porte? Porque, querendo ou não, as empresas de médio porte elas compreendem esse papel, e elas já têm, geralmente, um programa de desenvolvimento interno das suas pessoas, tem a dor, né? Que a dor, no caso, é desenvolver as pessoas e reter essas pessoas. Então, a gente tem um pouco mais de espaço para a gente chegar para fazer um convênio. Não quer dizer que a pequena a gente também não vai, não quer dizer isso, mas o nosso foco acaba sendo ali, porque hoje a gente consegue ter mais sucesso com os alunos. Tá? E o foco, então, obviamente, por isso, é no decisor de RH. É ele que vai
ser nosso parceiro, né, no projeto. Então, a parceria com a área de recursos humanos é uma parceria estratégica que ela vai desde o início, mas principalmente no momento em que a gente tem que entender qual é a dor, né, e o que a gente pode apoiar. Cada empresa tem uma necessidade. Por exemplo, aqui eu vou apresentar 2 cases. Um dos cases, ele fala muito sobre o desenvolvimento da equipe para a futura sucessão em gestão comercial. A outra não, é muito retenção. Educação como um benefício para retenção. Então, a gente tem que entender esse objetivo para a gente desenhar um projeto que vá atender realmente da melhor forma. E elaboração em conjunto mesmo, é colocar a mão na massa, para definir o cronograma, para criar cards específicos. Não vamos imaginar que o mesmo card que a gente faz para a rede social é o mesmo card que a gente vai enviar para o convênio, é diferente, ele tem que levar o logo, ele tem que falar ele tem que ter as cores da empresa, ele tem que falar com a linguagem que a empresa fala. Se a gente quer chegar naquelas pessoas, a gente tem que entrar naquela cultura, né? Então, a gente tem que se adaptar. E um canal aberto com RH antes, durante e depois. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas já queria antecipar. Eu sou de RH, na CDL Porto Alegre, eu sou gestora de recursos humanos e de capacitação. E, realmente, o RH sabe tudo antes, né? Então, a gente tem que estar muito próximo do RH. O que quer dizer com isso? Que quando a gente, então, tem um convênio e fecha lá 30 matrículas, qualquer problema que acontecer, a aula está chata, não estou conseguindo usar o portal, qualquer coisa que acontecer, quem vai saber antes é o RH. Então, se a gente da FAC está longe do RH, não está próximo, a gente não consegue antecipar o problema e resolver o problema. Então, a gente tem que estar muito próximo do RH durante todo o processo. Aqui são 2 cases que eu vou trazer para vocês. Me comprometi com o Wilson e o Renato para trazer cases que a gente teve aprendizado, que não são cases, são de sucesso, mas nos trouxeram aprendizado para compartilhar com vocês. A Labs é uma empresa que, como o Wilson trouxe, foi também muito atingida pela enchente. Eles têm 3.000 funcionários e boa parte assim, do interior foi atingido. Muitas lojas ficaram embaixo d'água, né? Isso comprometeu não só a cidade, como, obviamente, o negócio. Falar um pouquinho dela. Ela foi fundada em 56, é uma empresa familiar. São 350 lojas em 260 municípios. O mix é de produtos variados. Tu pode entrar lá para mobiliar a tua casa, sair com o teu guarda-roupa cheio. Então, ela vende de tudo. São 3.000 colaboradores. O faturamento é de 1,6 bilhão de reais. E tem mais de 1 milhão de clientes ativos. Então, é uma potência a Labs, uma potência. Tem uma fotinho deles, né? Eles também são reconhecidos como Great Place to Work, inclusive na categoria de saúde mental, que é uma novidade da Great Place ano passado, né? Já são uma referência. Então, a Labs tem o olhar de pessoas já tem esse compromisso. E a gente entrou como parceiro nesse sentido. Falar um pouquinho, então. O primeiro contato veio através do CEO, que é proprietário e diretor da nossa entidade. De novo, a gente usou os embaixadores. Eles tiveram que comprar a ideia conosco desde o início. Não só com um sorriso, não só dizendo, ai, que legal, mas dizendo, tá bom, vamos lá. Né? Eu quero que vocês levem lá para dentro, vamos conversar. Né? A gente fez uma reunião com o diretor de recursos humanos e teve a tal da sabatina. Até colocamos aqui um asterisco para eu falar com vocês. Foi horrível. Eu fui com a diretora comercial da nossa entidade e, assim, pensando que eu ia arrasar na reunião, com o produto, com a apresentação, e eles me perguntaram coisas que eu não sabia. Isso é fato, isso acontece, a gente não sabe tudo. Mas eu me dei conta que eu não dominava o produto. Eu não sabia qual era o percentual de aula online, qual era o tempo médio das aulas, qual era o tempo médio que demorava para ler o material, qual era o conteúdo, onde é que se encontrava, qual era a atualização, quem dava aula. Gente, sim, foi horrível. Eu saí assim, não vamos fechar. Mas aí, graças a Deus, a gente tem a equipe da FAC, todos nos apoiaram e a gente organizou uma função, uma atividade uma missão para resolver e para responder a Labs
todas as questões, inclusive um usuário para a Labs acessar o portal e testar, porque eles queriam testar. Empresa grande não vai fazer uma parceria com algo que eles não realmente não compreendam que tem credibilidade, que tem força. Então, foi fundamental a parceria com a equipe aqui da FAC, para a gente ter, então, mostrar a nossa força para seguir com o projeto. Diagnosticamos o porquê, então, fecharia uma parceria, que no caso era capacitação e desenvolvimento para novas lideranças. Elaboramos uma proposta em conjunto, né, levando em consideração, então, o desejo deles, inclusive, de um mês depois da reunião, apresentar para todo o time o convênio. Então, a gente tinha um mês para fazer tudo. Aqui é um exemplo assim, do pouco do que a gente fez, montou. Né? A gente teve uma apresentação online para 200 pré-inscritos. Contamos com a presença do Wilson e do Renato, do Wellington, acho também, nessa apresentação. O Wilson, inclusive, falou sobre a FAC, para mostrar a nossa força, né? Falou sobre educação. Desses 200 inscritos, a gente fechou 60 matrículas, tá? E a gente teve uma atuação do início, na divulgação, até o começo das aulas, e depois todos os dias, né, com o nosso contato do RH. Um pouquinho dos resultados desse convênio. Então, a Labs entra como responsável financeiro. O que quer dizer isso, né? Eles matriculam, eles são responsáveis, eles pagam, e depois eles têm uma política interna que fazem o desconto, então, para a equipe, de acordo com a regra que eles definiram. Que, no caso, eles fazem custeio de 70% e o desconto no restante vai na folha. A primeira fase foram 60 matrículas, todos no curso de graduação em gestão comercial. Isso é muito legal, né? Porque enquanto a gente vai ver depois o outro case, que ele tem... Realmente, a gente disponibilizou todos os cursos. Aqui não, aqui é um projeto específico de gestão comercial, esse é o objetivo. E a fase 2, agora em agosto, a gente está muito feliz, que a gente retorna para a Labs com mais 40 matrículas. E melhor ainda foi que ontem, vindo para cá, a gente falou com a responsável pelo RH que serão 52, não mais 40. Então, a gente está super feliz. Mas nem tudo foram flores, né? Porque, como eu falei, o conhecimento de produto é algo que hoje mesmo a gente tem que estar sempre atento, né? Qual é o novo... Eu me lembro que eles me perguntaram qual é a grade do curso de gestão comercial. E eu sabia algumas coisas, mas eu não sabia de toda ela. Tu tem aí? E eu falei, Só que eu não sabia, porque a gente estava mudando na época a grade. Gente, a gente tem que cair de pé, como eu falo, né? A gente tem que saber o que a gente está falando. Então, é muito importante a gente não ir para uma reunião com o cliente sem a gente dominar o que a gente vai falar, tá? Porque senão a nossa credibilidade fica lá embaixo. Uma lista de espera, isso foi muito importante. A gente teve uma lista de 60 matrículas, então. Só que o que acontece? A gente sabe. O povo começa a se empolgar, ele começa lá, eu quero estudar. Aí, quando a gente começa com mais informação, quando a gente vai para a matrícula, quando a gente vai, ele, opa, não. E a gente falou, olha, se tu te comprometer, tem que ir até o fim, né? Porque é isso que a gente quer, né? Reter o aluno. E a gente teve mais ou menos 10% dos inscritos que desistiram. E aqui o aprendizado foi ter uma lista de espera preparada para substituir com rapidez, porque a matrícula estava acontecendo, a gente não podia, né, a gente tinha um prazo, então tinha que ser muito ágil. A gente tinha alguns nomes, acho que eram uns 2 ou 3, né, Fê? E acabou que não foi suficiente, a gente teve que correr atrás, e graças a Deus que deu certo. Matricular grupos em fevereiro ou agosto, gente. O Wilson não gosta, nem o Renato, que eu fale isso, mas... por quê? Porque grupo, ele tem uma percepção, ele está entrando em grupo, né? E se ele entra nas entradas do meio, aquelas menores, eles entram no meio do que já está acontecendo. E a experiência dele não é tão positiva quando a gente compara, quando ele realmente ingressando nas grandes datas, tá? Então, é um aprendizado que a gente teve aqui. Conhecer o fluxo interno da empresa, que a gente está fechando com o convênio, é fundamental, até para poder alinhar, né, Meire, os processos internos de pagamento financeiro, ciclos. Na Labs, por exemplo, eles têm 2 datas no mês de pagamento. Se passa aquela data, não paga. Então FAC, vamos organizar. Temos que ver quando é que a gente vai lançar esse boleto, tem que entrar no fluxo, porque senão a gente não vai receber. Né? Então, a gente teve que entender muito esse processo e contar com o apoio da FAC.
O RH, como eu falei, sempre é o primeiro a saber, então fica sempre próximo ao RH para dar suporte, corrigir antes, né, do tempo, antes de chegar como um problema ou antes do aluno desistir, porque aquele probleminha que ele comentou com o RH, que pode ser algo simples e fácil, se a gente não resolve, ele desiste, ele sai, né? Ele tem a tal da evasão, então a gente tem que corrigir isso antes. E acompanhar as mudanças da empresa visando novas oportunidades. A Lebes abriu um centro de distribuição novo, né? De novo, no mesmo, com toda a questão da enchente, continuaram investindo na empresa e a gente trouxe para eles como um diferencial o nosso curso de logística, porque distribuição é logística e nós temos uma faculdade que apoia, que tem já um curso nesse sentido. Tá? Então, esses aqui foram os aprendizados do nosso case da Labs. Agora, obrigada. Depois eu vou dar para vocês o meu contato, da Fernanda, do Matheus, que está online, nosso time, para quem quiser depois, não sei, trocar, a gente está aqui para trocar, né? Se a gente quiser trocar uma dúvida ou um apoio para alguma coisa, a gente está à disposição de vocês. Inclusive a própria nossa sede em Porto Alegre, quem quiser conhecer, está à disposição. A Elevato é o nosso outro case, ela foi fundada em 88, também é familiar, são 26 lojas, mas o plano de expansão para esse ano é chegar a 60. Atuação no mercado de construção civil, mas é uma construção diferenciada com revestimentos de alto padrão. São mais de 400 funcionários e o diferencial principal é o atendimento. Então, quando a gente fala em atendimento, a gente fala então em qualificação das pessoas, né? E nesse sentido, então, a gente entrou com a FAC para melhorar o atendimento e reter as pessoas, porque um profissional que conhece muito sobre aquele material, ele vale ouro. Ele vale ouro. Não podem perder esse profissional. Então, aqui a parceria veio com caráter de benefício para retenção. Tá? Aqui são umas fotos para vocês verem um pouquinho de como é que é a Elevato e falar um pouco do projeto. Nosso primeiro contato foi através do CEO, proprietário e presidente da nossa entidade. De novo, todo mundo tem que assumir esse projeto, né? Ele gostou muito, ele até brinca que eu voltei tão empolgada daquela visita quando a gente fez aqui para conhecer a FAC, que foi impossível a gente não dá ok para seguir com a FAC na nossa CDL, né? Então, e aí eu falei, tá, eu preciso de ti, então. Tu vai ser nosso embaixador principal, né? E assim foi. A gente fez a reunião com o gerente de RH, a parceria, então, foi com o objetivo de capacitar a equipe no programa de futuras lideranças e retenção dos talentos, pensando, então, nessa questão da especialidade, né? Especialização da equipe. A gente aqui foi um diferencial desse case que a gente trouxe, que eles não tinham, como a Labs, em função do tamanho, um programa de educação formal. Eles não tinham desenhado já, não sabiam como fazer. Então, nós ajudamos na escrita desse programa. Nós escrevemos junto. Inclusive, eu tenho esse modelo. Quem quiser depois, a gente pode mandar de um convênio interno de incentivo à educação, né? Com regras que, obviamente, a Elevato definiu, mas nós escrevemos esse programa, essas regras, né? Para ajudá-los, porque senão não ia acontecer. E já que o maior interessado somos nós, a gente põe a mão na massa e a gente faz. Um pouquinho dos resultados. No caso da Elevato, eles são responsáveis financeiros, mas apoiam com 50%. Tá? E o grande diferencial aqui é que o colaborador, se permanecer um ano, mas acho que são 2, né, Fê? A Fê me corrigiu. 2 anos depois da conclusão do curso, ele recebe todo o dinheiro que ele pagou corrigido pela empresa. Olha a retenção. E esse foi o programa que a gente criou. Então, 50% a empresa participa, o outro 50% o colaborador depois é descontado no contra-cheque. Se ele permanece depois de um tempo, ele ganha o dinheiro de volta. Tem coisa melhor? É um super incentivo para a retenção. A fase em U, então, foram 33 matrículas e estamos em negociação, então, para mais 30 nesse ano. Estamos torcendo que aconteça. Não está fácil, né? Porque, olha o Renato ali, não está fácil, porque, claro, cada empresa tem o seu momento, o seu plano de investimento, mas o importante é a gente estar sempre próximo. Eu acho que o que eu queria deixar para vocês como aprendizado assim, é a proximidade com
as áreas, abriu o primeiro contato, se mantém ativo, se mantém atento. Oi, tudo bem? Estou aqui ainda. E aí, pensou, né? Vamos conversar. Ah, tem um curso novo. Olha aqui um card. Tá bom, tu não quer fechar comigo porque não tem momento ainda, né? Não tem valor para investir, não interessa, mas tu sabe que tu pode divulgar a FAC como associado da entidade e o funcionário ter desconto. Tu sabia que o desconto é extensível aos dependentes dos teus funcionários? Tu sabia? Ah, não, vou te mandar um card, me dá o teu logo. Vou fazer qual é a tua cor. E a gente vai fazendo. E a gente se torna parceiro. Para um dia, quem sabe, a gente conseguir montar uma parceria mais imponente, né? Assim, com relação ao número de pessoas ingressando. Aprendizados, então, com o Elevato. É a apresentação dos cursos. Nesse caso, como eu comentei, a gente mostrou todos os cursos da FAC de graduação e pós. Então, nós temos gente fazendo graduação e gente fazendo pós-graduação. E aqui foi o principal, eu acho, que a gente aplicou uma pesquisa de satisfação com os alunos. Porque a gente começou a perceber, por parte do RH, alguns desconfortos. Tinha, na época, uma questão com a plataforma, que eles tinham algumas situações, algumas questões. E aí, o Renato e o Wellington e o Wilson sabe que eu sou daquelas que sou chata e fico falando, mandando notícia, mas eu percebi que se eu não chegasse para o Wilson, por exemplo, com dados e fatos, ia ser só uma percepção. Então, a gente fez uma pesquisa com os alunos, né? Qualificamos os dados e apresentamos a pesquisa e dizemos, está aqui o que o cliente está dizendo. A gente precisa, de alguma forma, dar um retorno. Nem que seja que a gente não tem condição de fazer, ou que a gente já tem planos para melhoria, né? Mas a gente tem que retornar, porque senão a gente não vai conseguir que esses alunos finalizem, muito menos que recomprem, né? E, de novo, contar com a parceria da FAC foi fundamental, porque a gente acabou criando as pesquisas como prática dentro das nossas relações com os convênios, porque a pesquisa nos dá, então, um feedback que não é fofoca, não é rádio corredor, são dados e fatos para poder depois chegar para a FAC e pedir apoio. Então, aqui, né, o apoio da FAC, obviamente, para a resolução dos problemas. Pessoal, muito obrigada. Minha intenção aqui era falar, obrigada, do nosso case. Está aqui os meus contatos, mas também o Wellington, o pessoal tem, quem quiser, estou à disposição. E a gente realmente acredita na faculdade como um diferencial para a nossa entidade, quando a gente pensa na entrega institucional, né? Uma instituição tendo a bandeira da educação, ela se fortalece perante a comunidade, mas também a gente acredita no potencial e no poder que a FAC tem quando a gente pensa em produto. Então, é um ganho de todos os lados. Obrigada, pessoal. Parabéns, Elisa. Parabéns, querida. Gente, olha